Pessoal, uma boa noite. Então, o objetivo dessa videoaula, então, é a gente começar a falar sobre ações de síntese, certo? Que seria a segunda etapa aí do processo de compilação, né? Então, só antes da gente entrar em detalhes, né, eu vou trazer esse gráfico aqui para nós, para a gente lembrar a estrutura do compilador, né? Então, é uma estrutura bem conceitual, né? Então, a gente parte do fluxo de caracteres. A gente já viu até esse momento, então, a parte de análise léxica, questão da transformação em tokens, e depois esses tokens, que seriam as palavras da linguagem, são analisados com uma gramática, né? E nesse processo da análise sintática se verifica se a sequência de palavras batem com as regras gramaticais, né? Então, um produto importante da análise sintática é a árvore de sintaxe, que é utilizada aí junto com a análise semântica, né, para se verificar se o significado daquela sequência de frases, né, está correto. Então, esse processo que a gente viu até agora na nossa disciplina, ele é o processo de análise. Então, a gente só fica analisando coisas. A gente faz análise léxica, sintática e semântica, mas a gente não produz nada, né? A gente não sintetiza nada, né? Então é exatamente nesse ponto da disciplina a gente faz uma inflexão aí e passa então para a segunda parte do compilador, que é quando nós vamos começar então a ver a síntese, né? E esse é o que eu falei aqui de ações de síntese, certo? Esse é que é de certa forma ações de análise semântica, certo? Então, nesse universo, a gente vai começar a se preocupar, então, a gerar código, certo? E esse código não necessariamente é já o código direto que vai ser executado na máquina, né? Antes da gente chegar lá, a gente tem que passar, então, por um código dito intermediário, né? Antes de gerar código especificamente para uma máquina-alvo, né? Então, assim, uma reflexão importante que a gente tem que fazer aqui nesse ponto é relacionada à análise, né? Eu vou passar aqui só para o nosso quadro, certo? Para a gente fazer uma reflexão disso, certo? Então, se vocês lembrarem bem, a nossa parte de análise, ela é feita, então, através de três etapas, certo? E essas três etapas a gente viu até agora, inclusive no nosso projeto de compilador, que ela pode ser encapsulada em uma única passagem, certo? A gente diz uma passagem só. Por que é uma única passagem? Essa terminologia a gente vai começar a utilizar a partir de agora, né? É porque lá no projeto compilador a gente faz simplesmente, a gente chama yparse, certo? Essa é uma função, né? E essa função, ela faz todo o processo, né? Lá dentro dela tem a máquina de estados de reconhecimento sintático e ela chama o analisador léxico para fazer o reconhecimento dos tokens, etc e tal. E em conjunto com as ações semânticas que vocês colocam para verificar se as variáveis estão declaradas, se os tipos estão corretos, tudo isso acontece em uma única passagem. Ou seja, quando o yparse retorna, quer dizer que, se ele retornar que está tudo bem, certo? Se ele retornar zero, quer dizer que está tudo bem, quer dizer então que a análise funcionou, certo? Ou seja, não deu nenhum erro, certo? Então, esse processo, certo? Ele é numa única passagem. Por quê? Porque eu estou fazendo simplesmente uma chamada para yparse e o que o yparse vai fazer uma única passagem na entrada. Ou seja, ele vai ler do início até o fim e depois terminou. Se chegou no fim e deu tudo certo, não encontrou nenhum erro, nem léxico, nem sintático, nem semântico, funcionou, certo? Então, isso nos remete justamente aos slides novamente, certo? Porque na parte de síntese, não necessariamente é dessa forma que vai funcionar. A gente pode fazer dessa forma, ou seja, quando o yparse retornar, a gente tem o código já pronto, já gerado, o código inclusive da máquina-alvo, certo? Mas isso não é muito comum, né? O mais comum é realmente o yparse retornar uma estrutura intermediária, certo? Que a gente pode inclusive considerar que é a nossa árvore de sintaxe, e sobre essa árvore, certo? E sobre o código intermediário que vai ser gerado logo em seguida, a gente vai fazer mais de uma passagem, certo? Então, isso é o que a gente chama de transformações em passos, certo? Então, em vez de fazer uma única passagem, a gente faz várias passagens para construir o conhecimento, certo? A partir do código de entrada que a gente está compilando de maneira gradativa, né?
Então, isso torna o processo bastante mais simples e a gente pode, especificamente no caso de otimizações, que é uma das principais etapas do processo de compilação, a gente pode fazer otimizações que são, de certa forma, autocontidas, no sentido de que ela recebe um código, certo? Intermediário, vamos assim dizer, que não é mais aquele código que a gente está compilando. O que ele faz? Ele otimiza aquele código e gera um código também intermediário, que não é o da máquina-alvo, certo? Que é capaz da gente fazer mais uma passagem, certo? Que vai ser uma passagem adicional para se fazer a geração do código-alvo, né? Então isso a gente pode inclusive voltar aqui, é mais ou menos o que a gente vê aqui. A gente faz uma passagem, gera a árvore de sintaxe, a partir do código intermediário a gente faz uma otimização que é independente da máquina, então que é uma passagem, e aí depois tem uma nova passagem para gerar o código dependente da máquina, certo? E aí otimizações que são dependentes da máquina. Então, no caso aqui a gente tem uma transformação, né, da entrada para o código-alvo, né, de maneira gradativa, né, através de vários passos, né? Então isso torna o processo de construção de passos de otimização bastante mais robusto, né, e mais simples de certa forma, porque a gente pode ter combinações de passos de otimização, né? Se eles não alterarem a semântica num passo de otimização, por exemplo, que é o que a gente quer fazer, né? A gente quer otimizar o código sem alterar o que ele tem que fazer, né? A gente pode aplicar vários passos em ordens diferentes para tentar melhorar o código de saída, né? Mas assim, a gente vai se focar agora nessa parte da disciplina, principalmente nessa questão de gerar o código intermediário. Então, para a gente gerar esse código intermediário, a gente vai adotar uma representação intermediária, que no inglês aqui a gente chama de Intermediate Representation. Inclusive eu vou passar aqui para o navegador, para vocês que quiserem encontrar mais informações. Eu tenho aqui no site da Wikipedia, tem uma entrada unicamente sobre representação intermediária, certo? Então aqui fala mais ou menos aí o que a gente está vendo agora, certo? E aqui tem vários exemplos e tal. Acho que é interessante dar uma olhada nesse aspecto aí, certo? Então, voltando agora para os slides, então o que é a representação intermediária? A representação intermediária vai ser um código, certo? Que não é mais o código fonte que está sendo compilado, e ele também não é o código alvo, certo? Aquele código binário passivo de execução numa máquina alvo, certo? Ele é um código intermediário, por isso que a gente chama de representação intermediária, né? Então ele tem, obviamente, informações que são derivadas do código que está sendo compilado, porque essas informações são potencialmente importantes, por exemplo, a existência de escopo, talvez isso possa ser importante, questão de classes a gente pode manter, né? São essas informações que são importantes para a gente manter no processo de geração intermediária, para que depois, eventualmente, a gente possa utilizar essa informação para se fazer otimização. Então, a representação intermediária ela tem que ser sofisticada o suficiente para se manter algum conhecimento a respeito da entrada, né? Ela tem que ser expressiva, né? E praticamente todos os compiladores têm algum tipo de representação intermediária. Eu vou voltar aqui para o navegador para dar um dos que eu considero o melhor exemplo de representação intermediária, que é a linguagem LLVM, né? LLVM, para quem não conhece, é uma estrutura de compilador, onde a gente tem dos front-ends é o Clang, certo? Que alguns falam Clang, certo? Que seria o compilador para linguagens do tipo C. Então, ele é capaz de compilar C, C++ e Objective-C, Swift, certo? Que é a linguagem da Apple. Então, esse compilador, ele tem no seu framework, digamos assim, uma especificação de uma linguagem intermediária. E o que eu estou mostrando aqui para vocês no site aqui do LLVM é justamente o manual de referência dessa linguagem intermediária. Então, essa linguagem ela é bastante interessante porque ela tem estruturas de alto nível, como, por exemplo, o conceito de variáveis globais, de funções, enfim, tem uma série de elementos, certo, que fazem parte. Tem um sistema de tipos, constantes, enfim, é bem rico. E por quê? Porque essa linguagem intermediária ela é capaz de, digamos assim, capturar toda a complexidade da linguagem C. Bom, pode dizer assim que seria o mínimo, né?
mas ela captura também conceitos de classe do C++ e conceitos de classe da linguagem Objective-C e Swift, né? Então, ela é uma linguagem robusta no sentido assim, de capacidade de expressão, certo? Mas, bom, eu falei do LLVM, a gente também tem o nosso compilador GCC, que inclusive é o que eu utilizo habitualmente, certo? Então, no site aqui da Wikipedia, se vocês procurarem por GCC, certo? Tem aqui embaixo, ó, em algum momento aqui na parte mais ou menos para o final aqui do site, aqui a gente tem quais são as representações intermediárias do GCC, né? Então aqui tem essa lista, ó, são basicamente 3 aqui que são listadas. Então a Register Transfer Language, depois tem uma linguagem de árvore aqui, ó, que é muito parecido com a árvore de abstração que a gente vem utilizando, que se chama Generic, e depois uma linguagem do tipo SSA, certo? Que seria essa questão do Static Single Assignment Form, certo? Que se chama GIMPL, no caso do GCC, né? Então o GCC, ele tem essas várias representações intermediárias, então não é uma única, né? Para ser capaz de ele poder compilar aí código C, C++, e também Objective-C, que também o GCC é capaz de compilar, né? Bom, o GCC também tem outras linguagens que ele compila, como Fortran, que são linguagens não necessariamente do core, oriundas da linguagem C, né? Ou derivadas, de certa forma, da linguagem C. Então ele tem essas diferentes linguagens intermediárias para talvez capturar esses diferentes cenários aí, né? Então, voltando agora para os slides, certo? Então, é muito difícil fazer um compilador, né, como conclusão, um compilador que não tem uma representação intermediária, certo? Que ela traduzisse, por exemplo, da linguagem que ela está traduzindo, né, vamos supor ali da nossa linguagem de brinquedo, ali no nosso projeto, diretamente para zeros e uns que vão ser executáveis, né? Então, isso é muito raro acontecer, seria um compilador muito pouco, digamos assim, modular, né? Então, a representação intermediária ela serve como um meio campo aí de maneira que a gente possa, por exemplo, trocar toda essa parte de análise, certo? E ter um front-end, né? Que essa parte de análise seria o front-end, trocar o front-end por um outro front-end, certo? Tipo, por uma outra linguagem completamente diferente, mas que gere a mesma representação intermediária. Aí, nesse caso, a gente consegue acoplar vários front-ends na mesma linguagem intermediária e aí essa parte final de otimização independente e otimização dependente fica sempre a mesma, independente de qual que é a linguagem do front-end. Essa que é a ideia do LLVM, né? Então, o LLVM ele foi construído assim, porque o LLVM é essa parte final, seria a síntese, né? Então, ele é capaz de traduzir da linguagem LLVM para a máquina-alvo, certo? Para várias máquinas-alvo, né? x86, ARM, etc. Enquanto que o front-end pode mudar, então a gente tem o Clang, mas pode ter outro, a gente pode inclusive fazer o nosso front-end para LLVM. A gente não faz isso na nossa disciplina, porque existe uma série de outras complexidades aí que a gente quer evitar do ponto de vista pedagógico, né? Mas poderia, certo? Bom, então assim, como escolher uma representação intermediária? Essa é um bom questionamento, né? Por exemplo, o pessoal que projetou a linguagem intermediária do LLVM, né? Ele teve um foco, claro, muito grande na parte de Objective-C, já que a Apple que foi uma das principais empresas que deu o push para o LLVM funcionar, né? Mas, bom, tem várias influências, né? Uma delas é a linguagem fonte, certo? Por exemplo, se a gente está compilando C e Perl, certo? E a gente tem a questão de ponteiros, isso pode ser uma coisa para ponderar na hora de se definir essa linguagem intermediária, né? A questão da máquina-alvo também, isso influencia a nossa representação intermediária, então a gente pode ser influenciado por ter uma representação intermediária mais próxima de assembly, certo? Sendo que o assembly seria uma forma, digamos assim, de tradução direta para linguagem de máquina, certo? E as aplicações também, né? Então, a questão da hierarquia de classes que eu falei pode ter uma influência para que a noção de hierarquia de classe apareça também na representação intermediária, ainda que num nível mais baixo, digamos assim, mais elementar. Bom, então assim, isso é para essa parte aqui da nossa videoaula aí sobre as ações de síntese é para servir de uma introdução, então para explicar essa questão dos vários passos que a gente pode fazer no processo de tradução
especialmente na questão de um passo ou mais de um passo, ou um ou dois passos de geração de código, digamos assim. E a gente vai ver, a partir dessa videoaula, a gente vai ver então a geração de representação intermediária. Geração de código em uma representação intermediária. A representação intermediária que a gente vai escolher vai ser uma representação intermediária de código de 3 endereços. Então a gente vai ver nas próximas videoaulas como traduzir expressões aritméticas e lógicas, como implementar declarações de variáveis, porque lembrem bem, as declarações de variáveis dependem, né? Depende do escopo daquela variável. Se é uma variável global, eu vou ter que endereçá-la de uma forma. Se ela é uma variável local, eu vou ter que endereçar de outra forma. Então a gente vai ter que ver essas diferentes formas. A gente tem que pensar também, quando eu estou trabalhando com declarações, se eu tenho funções aninhadas, que isso torna bem mais complexo, digamos assim, o gerenciamento da localização, da geração do endereço de uma variável. Né? A gente vai ver também questão de comandos de atribuição, isso é relativamente rápido. Depois ver como que se traduz também vetores e, de uma maneira mais geral, arranjos, certo? E registros, né? Eventualmente trabalhar com estruturas também. Ver como é que se implementa expressões booleanas, e aqui a gente começa a expressões lógicas, né? Enquanto que a gente tem um enfoque mais em aritmética, a gente deixa as lógicas para depois, porque tem várias formas de implementar expressões lógicas. Então é nesse momento que a gente usa as expressões lógicas como um gancho aí para ir para os comandos, né? Que é a parte mais interessante do que eu considero nessa parte da disciplina, que são os comandos de if else, essas coisas, e comandos de iteração, né? Que é o que dá, digamos assim, a riqueza de uma linguagem aí, procedural, imperativa, né? Como que eu posso implementar um if, como que eu implemento um if, e como que eu implemento iterações, né? Comandos de laço, né? Então, isso é o que a gente vai ver aí nas próximas videoaulas, e lembrem bem, né? Todas essas diferentes gerações de código aqui, para esses diferentes elementos que aparecem na nossa linguagem de entrada, elas são ações de síntese, certo? Então elas são... Por que eu uso ações aqui? Porque são ações semânticas. Então isso diz muito... tem tudo a ver, na realidade, com o que a gente viu lá em esquemas S atribuído ou L atribuído. Então a geração de código, e agora eu faço a ponte com o que a gente acabou de ver ali antes da nossa prova, né? Essas ações de síntese que geram código nada mais são do que um esquema de tradução S atribuído ou L atribuído, dependendo do contexto, né? A gente vai se focar aqui em esquemas que são S atribuídos, né? Esse é o nosso objetivo principal, porque esses são assuntos que vocês podem aproveitar no projeto de compilador, já que no projeto de compilador a gente está utilizando o Bison, que é um esquema ascendente, né? que é um reconhecedor ascendente, então só tem como fazer S atribuído, né? Mas a gente vai ver também alguns esquemas de tradução L atribuídos, porque tem algumas construções, e aí eu me refiro principalmente a comandos de decisão e comandos de iteração, que são muito mais simples de se implementar em esquemas L atribuídos, né? Então, o que a gente vai ver agora, certo? A partir dessa videoaula, são aí umas 2 semanas ou 3 semanas, sobre geração de código, nada mais é do que ações semânticas, ok? Então a gente não vai estar falando de coisas muito diferentes, a gente vai estar se focando em exemplos práticos de como se faz a tradução para uma representação intermediária. Então a gente vai adotar aí uma representação intermediária artificial, só para bem pedagógica aqui, né? E aí no projeto de compilador vocês vão ter a oportunidade de usar uma representação intermediária um pouco mais concreta, certo? Então eu vou terminando por aqui para essa videoaula introdutória aí para essa parte de síntese, e a gente se vê muito em breve. Um grande abraço para vocês, até a próxima aí.